Então, se pensarmos o Atlântico como uma espécie de grande ponte, né, não foi uma ponte de mão única, de onde, de um lado do continente africano, vieram apenas homens e mulheres escravizados, né? Essa ponte também levou para a África estes homens e alguns de seus descendentes que resolveram para lá retornar e reconstruir a sua vida, o seu ideal de liberdade no outro continente, né? Ainda assim, esses africanos, na condição, né, de escravos no Brasil, né, nos legaram heranças fantásticas, de toda a ordem, arquitetônica, religiosa, moral, política, ética. Então, tem uma coisa que eu ouvia muito quando eu era pequeno no bairro onde eu nasci, na Boa Vista de São Caetano, que eram as pessoas fazendo caixas, que eram uma espécie de grupo de pessoas que se reúnem e compram, como se fossem cotas, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eram 10 pessoas, e a cada mês ou a cada semana, um recebia um montante referente à contribuição de todas aquelas, né? E isso servia para melhorar as condições de moradia, quitar dívidas, adquirir bens. E quando eu cheguei na universidade, o professor Biratã Castro Araújo me disse, olha, isso existia na Bahia e existe há muito tempo, né? Foi uma forma dos africanos, muitos deles, conseguirem sua liberdade, né? Essas caixinhas, né? Eu costumo dizer assim, é importante saber que há uma referência importante, né, das chamadas caixas com a liberdade da população negra. As minhas investigações, os meus interesses, né, acadêmicos, eles versam especificamente sobre como esses homens e mulheres eram transportados, né, no interior de embarcações insalubres, sobre condições adversas assustadoras, inimagináveis para nós hoje, né? Pensar o porão de um navio negreiro é imaginar um local fétido, onde pessoas se alimentam ou mal dormem, mal comem, mal bebem, realizam suas necessidades fisiológicas umas sobre as outras, têm pouca mobilidade, elas praticamente não podem se mover, os espaços eram infinitamente pequenos. Então, o meu interesse recai sobre esse transporte, mas fugindo um pouco da perspectiva de números e de dados específicos. Eu sempre me interessei por pensar quais homens realizaram esse tipo de comércio, né? Como realizavam e de que maneira transformavam um crime contra a humanidade em um negócio altamente rentável. Basicamente, é o século XIX que, vamos dizer assim, evidencia um debate, né, vamos dizer, capitaneado pela Inglaterra, que revisa esse conceito de escravidão humana e que começa uma campanha abolicionista assustadora e que, portanto, chega ao Brasil por conta da colônia, de ser uma colônia portuguesa e de toda a influência que a Inglaterra tinha sobre Portugal naquele momento, né? Foi responsável, por exemplo, por proteger a coroa de Bragança das investidas napoleônicas, o que fez com que Dom João, ainda regente, viesse para o Brasil. E nesse conjunto de ações e de negociações para garantir a sobrevivência da coroa portuguesa, um dos elementos foi a pressão inglesa por Portugal reconhecer que o tráfico de africanos era incompatível, vamos dizer assim, com o desenvolvimento da humanidade naquele momento. Nós sabemos que, por exemplo, que o auge do movimento e do fluxo de africanos para o Brasil é o século XIX. Entre outras coisas, pela iminência de seu fim. A iminência de seu fim trouxe um componente brutal ao comércio de escravos, né? Então, embarcações que trariam 300, 400 africanos, elas passaram a trazer 500 em alguns casos. A iminência do seu fim. Isso, inclusive, inflacionou o mercado de africanos por um determinado período. Porque na iminência do fim do comércio de africano no ano de 1831, então, os comerciantes, os chamados comerciantes da escravatura, eles aumentaram o fluxo de africanos, né? E, durante um determinado período, você tem uma espécie de saturação do mercado.
Toda a relação, né? Eu acho que o açúcar é o principal produto, é o produto de lastro, né, da colônia portuguesa na América. No caso do comércio de africanos, o açúcar é o produto que, vamos dizer assim, atrai os olhares do comércio mundial para a colônia portuguesa na América. No entanto, para o comércio de africanos, o tabaco é mais importante. Por quê que o fumo, né, a produção de fumo é fundamental? Porque este produto funciona como uma moeda no continente africano. E por que ele funciona como uma moeda? Porque ele tem uma espécie de gradação da qualidade. O tabaco de primeira, de segunda e de terceira qualidade. De terceira qualidade seria chamado refúgio. Ele é untado com melaço. É o que a gente poderia pensar hoje como um fumo de corda, né? Aquele rolo que é picado, e ele é untado, ele é úmido, ele não é uma coisa seca. Pois bem, este produto tinha uma enorme aceitação no continente africano, sobretudo nas regiões em que os baianos faziam tráfico de africanos. Então, o chamado tabaco de primeira e de segunda categoria, por certo, era aceito no continente europeu, mas o fumo, o tabaco, ou aquele de refúgio, acabava suprindo uma necessidade de um comércio que era diretamente relacionado com a produção baiana. Então, o traficante ou o comerciante ou aquele que estava envolvido nos negócios da escravatura, ele precisava receber uma licença, ele tinha uma licença para fazer isso, e existia uma legislação que tentava minimamente garantir padrões mínimos desse transporte, aos quais ele estaria subordinado. Padrões esses que nem sempre eram obedecidos. No século XIX, no caso da Bahia, nós temos traficantes reconhecidos e até hoje você cruza com nomes, né, desses traficantes na cidade de Salvador, por exemplo. Na frente do Hospital Santa Isabel tem uma estátua de ninguém menos que Joaquim Pereira Marinho, que pode ter sido o maior dos contrabandistas de africanos para a Bahia. E que, segundo as pesquisas da professora Cristiana Ximenes, ele teria se envolvido com o comércio de africanos justamente quando o tráfico já era ilegal. Então, quando você passa ali na frente, tem uma biblioteca ali em Nazaré, próximo ao Colégio Salesiano, mas você tem o Hospital, né, Santa Isabel ali, tem uma estátua de um benfeitor, assim. Então, aquele é ninguém menos de que Joaquim Pereira Marinho, um dos grandes traficantes de escravos. Eles eram homens de negócio. É importante que se diga isso. Eles eram homens de negócio. A maioria deles atuou no comércio de africanos apenas no período da legalidade. Quando esse comércio vai para a ilegalidade, muitos se retiram. No entanto, outros se especializam no uso de artifícios para burlar a legislação vigente. E, ao burlar a legislação vigente, trouxe para a Bahia pelo menos uns 2 milhões de africanos que vieram na condição de escravos ilegais. E um dos problemas na nossa sociedade hoje é que boa parte dos descendentes de africanos vieram para o Brasil na condição, tiveram seus ancestrais que vieram para o Brasil na condição de ilegais. Sendo ilegais, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade, tinha uma responsabilidade para com eles e tem para com os seus descendentes. Porque, a partir de 1831, todo africano que chegasse ao Brasil seria um africano livre. Eu tenho dúvida, aí uma dúvida pessoal, se isso é algo efetivamente africano, limpo, construído no continente africano. Para mim, ela é a expressão da unidade, a expressão da sociabilidade que forja uma expressão corporal
única. Forja essa expressão corporal, que é uma expressão corporal e uma marca cultural baiana, uma marca identitária, né? É muito, muito bonita e muito forte. É preciso que se diga que durante anos ela foi proibida e perseguida. Da mesma forma, por exemplo, que as nossas baianas de acarajé e seus queridos quitutes, né, que marcam o nosso sabor, que marcam a culinária baiana e brasileira, né? Nós temos se você tiver precisa se construir um itinerário gastronômico de Salvador e você vai ver que ele é marcado pela presença africana, né? O óleo de palma, o azeite de dendê, ele marca, né? Sexta-feira, os baianos são, vamos dizer assim, contemplados em todos os lugares com a seguinte frase: aqui nesse restaurante tem comida baiana, ainda que para os filhos do candomblé, aquelas pessoas ligadas ao axé, sexta-feira seja um dia interditado ao azeite em virtude da consagração de Oxalá, e que por ser um orixá de uma, vamos dizer assim, de uma condição muito frágil, dada a sua idade, o azeite não seria muito propenso, né? Porém, se você for pensar a culinária baiana de sexta-feira, é o azeite, vamos dizer assim, durante todo o dia. Então, culturalmente, diríamos, a nossa indumentária, a nossa forma de se vestir, né? Culturalmente, a nossa forma de caminhar, de se apropriar dos lugares, né? A nossa forma de falar, né? Tem um trecho de uma música que diz: toda sexta-feira todo mundo é baiano junto, né? Ser baiano é uma condição de reivindicar, na minha opinião, uma ancestralidade africana muito marcada. E não é à toa que essa ancestralidade é tão, vamos dizer assim, criticada, né? Associam a nossa forma de ser a uma preguiça que não necessariamente encontra nenhum lastro de concretude. Então, para se fazer festa, se trabalha muito. Então, culturalmente, trabalhamos fazendo festa, ou fazemos festa para trabalhar. Então, culturalmente, nós temos uma marca identitária que eu acho que ela é africana do início, passando pelo meio e chegando ao fim. Então, poderia citar a capoeira, as expressões, todas elas de matrizes africanas, manifestadas de diversas formas, que a gente chama de candomblé, de umbanda, né, de algumas outras denominações, é materializada na nossa forma de falar, na nossa expressão para com o outro, na proximidade que a gente fala com o outro, como a gente cumprimenta o outro. Existe um viajante inglês que esteve na Bahia por volta de 1842 e 1857, não sei se pronuncia assim, mas acho que James Wentworth, ele descreve a forma dos baianos se cumprimentarem na rua. Eles se cumprimentam, né, tocando a mão como se fosse dar um aperto e flexionando os dedos, promovendo um estalo. Até hoje é possível ver essa expressão feita por muitos jovens baianos, né, nas ruas de Salvador. Descreve a forma com que as crianças brincam nas ruas e se apropriam das ruas, dos espaços públicos. Então, isso tem uma marca africana muito grande, né? A majestade com que as mulheres ajeitam seus torsos, né? Como que elas, vamos dizer assim, utilizam-se de adereços e adornos sobre as roupas e em seus corpos. Então, isso é uma marca da nossa cultura, né, e da nossa herança. Então, há muito que se pesquisar sobre a herança. O nosso falar, tem vários estudiosos que demonstram como há uma herança africana muito presente. Eu penso que o nosso andar, nossa reflexão, nossa forma de ver o mundo, né, é marcadamente, vamos dizer assim, presente a África em nós. Então, acho que a África está em nós não por um acidente em que homens e mulheres vieram como africanos. A África está em nós porque, para além da escravidão, fomos capazes de forjar, não é, uma coisa diferente. Somos baianos, compreendemos que a condição que muitos descendentes africanos se colocam ainda é uma condição de
muita dor, de muita marginalização, mas, ao mesmo tempo, é essa população que forja cotidianamente alternativas para o enfrentamento disso, né? O empoderamento das mulheres negras, dos jovens, né? A despeito do massacre dessas populações na periferia, é um sinal de que continuamos existindo. Então, acho que tem uma coisa da herança africana que me marca muito. Então, o meu povo, ele foi muito feliz porque ele foi capaz de, na dor, sobreviver e sobreviver de uma maneira em que não renunciou a tudo que lhe fez homem, que lhe fez mulher, que lhe fez criança. Então, tem a herança africana, eu acho que é a capacidade de resistir, e o baiano tem uma capacidade de resistir muito explícita. Eu acho que essa é uma das nossas maiores marcas identitárias.